levou a melhor na busca pela contratação do zagueiro brasileiro Lucas Veríssimo, que havia perdido espaço no Benfica. O Flamengo tinha muito interesse na contratação do ex-santista, aliás, fez uma oferta e por muito pouco não levou a melhor na negociação. O caso é que o Corinthians entrou mais forte no negócio, ofereceu melhores valores, melhores condições para esse negócio avançar. E aqui vão algumas novidades, até porque ontem no próprio UOL o Lucas Musetti e a Gabriela Brino trouxeram essa informação, explicando que o Corinthians encaminhou a contratação do Lucas Veríssimo por empréstimo. E agora a gente traz aqui alguns detalhes. O Corinthians inicialmente paga 1 milhão de euros pela taxa de empréstimo, e esse empréstimo é válido até junho de 2024, ou seja, a temporada europeia. O contrato não vai até dezembro, que é como os campeonatos são trabalhados no Brasil, não vai seguir a tendência do futebol europeu, ou seja, até junho de 2024 o Lucas Veríssimo fica emprestado ao Corinthians e há uma obrigação de compra assim que dado terminado o seu empréstimo, o seu contrato de empréstimo. Falta perceber mais ou menos como é que vai ser o valor, mas tendo em vista que com o Flamengo a negociação era mais ou menos por 8 milhões de euros, o pacote Lucas Veríssimo deve custar ao Corinthians mais ou menos ali cerca de 9 milhões de euros. 1 milhão de euros agora e depois provavelmente mais 8 milhões de euros de obrigação, não é opção, de obrigação de compra. Então é o Lucas Veríssimo que deixa o Benfica, ele que ficou parado quase um ano por conta de uma cirurgia no joelho, e depois o Morato, compatriota ex-São Paulo, assumiu a vaga. Por muito pouco o Morato não foi vendido para o Fulham, e o Benfica ficou naquela, vende o Morato ou vende, ou negocia, ou liberta o Lucas Veríssimo. No fim segurou o Morato, recusou uma proposta de 25 milhões de euros do Fulham, e agora empresta Lucas Veríssimo ao Corinthians, um jogador cujo nome surgiu ainda quando o Cuca era treinador do Corinthians. O Cuca trabalhou com o Lucas Veríssimo no Santos, o nome ficou lá e depois o Flamengo tentou e insistiu, mas foi o Corinthians que levou a melhor na contratação. Empréstimo até junho de 2024, 1 milhão de euros de taxa de empréstimo e obrigação na cedência depois. Informações do Bruno Andrade sobre a negociação do Corinthians pelo Lucas Veríssimo, jogador que a gente vinha falando já há muito tempo aqui no De Primeira, né? Com o Bruno Andrade, com o Samir Carvalho. Tinha a possibilidade de Flamengo, o próprio Corinthians. O Santos chegou a observar o jogador também, evidentemente porque é revelado na Vila Belmiro, mas o Corinthians, então, muito perto de fechar um senhor reforço, que estava, inclusive, para ser jogador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Eu dou meu bom dia agora para o colunista do All Sport, Samir Carvalho, para conversar com a gente com mais detalhes sobre Veríssimo no Corinthians. E aí, Samir, o mercado do Timão está agitado. Bom dia. Agora é Veríssimo, né? Boa tarde, Razan. Boa tarde, Razan, PVC, a quem nos acompanha no De Primeira, né? Enfim, né, o Corinthians fecha a contratação do Lucas Veríssimo, né? Bem difícil dar alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada, tá tudo realmente encaminhado aí com o clube português para ele ser jogador do Corinthians por empréstimo de uma temporada. Eu apurei salários, apurei essa questão, até quando, né, o nosso querido Bruno Andrade passava aí a questão com o Benfica, tá? O que me passaram é o seguinte: o Corinthians não vai pagar nada ao Benfica, e esse valor aí de 1 milhão de euros é um acordo entre o Pitombeira com o próprio Benfica de Portugal, tá? Porque eu tinha apurado com as fontes que o empréstimo era gratuito para o Corinthians não pagaria nada, né, pelo empréstimo. Como o Bruno Andrade deu essa informação agora, eu já apurei. No Zap estava até tocando de fundo, acho que você ouviu. E o que me falaram é isso: ó, acerto com o Pitombeira, tá? De 1 milhão entre ele e o Benfica. Lembrando que o Pitombeira que faz parte também da rescisão com o Luan, que daqui a pouco a gente vai trazer detalhes também sobre o Luan. E o Corinthians fecha com o Veríssimo por uma temporada. Só tem uma divergência com a informação do Bruno, é que a fonte aqui me garante que o Corinthians não tem obrigação de compra. Então, fica só essa divergência em relação à informação que é comum também, é normal para a gente que apura bastante. E em relação a salário, tá? 800 mil reais por mês, viu, Razan? É que o Corinthians vai pagar para o Lucas Veríssimo nesse período de empréstimo de uma temporada. Salário que, aliás, era o que o Corinthians pagava para o Luan. Tá? Daqui a pouco a gente está meio engatilhando, eu estou até
fazendo os links aí por conta de ser o mesmo empresário, mas esses são os detalhes aí da contratação do Lucas Veríssimo pelo Corinthians, né, ganhando aí a concorrência com o Flamengo, e era um jogador que a gente chegou a trazer com exclusividade aqui o interesse do Corinthians várias vezes, vários detalhes. Infelizmente, lá atrás não deu certo, porque o Benfica só queria vender o jogador, né, pedia 10 milhões de euros aproximadamente, não conseguiu vender para ninguém e aceitou emprestar o atleta ao Corinthians. Lembrando que o Corinthians tem Gil, Murilo, Bruno Mendes e Caetano. O Bruno Mendes, né, esse último, com a sua renovação emperrada no Corinthians, Razan. Ô Samir, deixa eu tirar uma dúvida aqui que eu deveria responder e não perguntar, mas acho que é uma pergunta que vai ficar na cabeça de algumas pessoas, além de mim. Copa do Brasil, no eventual final, ele pode ainda ser inscrito? Pode, né? Eu acho que pode, o PVC. Eu vou até confirmar aqui, porque a questão do Rojas, né, podia. Tinha um outro jogador também do Corinthians recentemente que a gente fez essa apuração. Pode, porque assim, pode sim, porque assim, ele está na janela para o mercado brasileiro. Então, é diferente da Libertadores, ele também pode, né? Também pode jogar a Copa Sul-Americana, mas se ele tivesse jogado por outro clube da Copa do Brasil, não poderia, mas ele estava no exterior, ele entra na janela, está regularizado para as competições nacionais, então ele pode jogar a final da Copa do Brasil. É um reforço de um tamanho gigante. O que se pode dizer? O Corinthians segue contratando, apesar de ter uma dívida grande para pagar. Verdade. E agora, em relação à montagem do elenco anterior, aquilo que a gente falou muitas vezes, o elenco dos veteranos ou juvenis, aspirantes, jovens ou experientes, jovens ou veteranos, o Veríssimo tem 28 anos. O Veríssimo é um jogador que tem uma Copa do Mundo pela frente. E teria a última, seguramente seria convocado, porque o Tite se encantava pelo Lucas Veríssimo, e tem uma Copa do Mundo para frente. Ele tem 28 anos. Ele tem 5 anos para jogar bem pelo Corinthians. Dificilmente será, porque se o Corinthians contrata por empréstimo, ele pode voltar para o Benfica depois. Mas é um jogador no ápice da questão, na plenitude da carreira. Ele só não está mais na plenitude da carreira porque ele não voltou a ter o ritmo de jogo anterior ao que possuía quando teve a lesão gravíssima no joelho. Não é aquele caso do jogador que já está na parte final e voltando para o futebol brasileiro, como a gente já viu em outras oportunidades. Não é o caso do Veríssimo, como bem pontuou o PVC. E para contextualizar o que o Samir estava explicando, Paulo Pitombeiro, empresário do Lucas Veríssimo, empresário do Roger Guedes e agente também do Luan, que vai ser nosso tema aqui na sequência. Tem mais algum detalhe que você acha que é importante de trazer sobre o Veríssimo ainda, Samir? Os detalhes da contratação são esses, né? 800 mil por mês de salário. A gente vai falar do Luan agora, que é exatamente o que o Luan recebe no Corinthians. O empréstimo que o Corinthians conseguiu até o meio da próxima temporada.